Nova resenha aqui no nosso canal. Estamos lendo pela primeira vez um livro do Carpinejar, Fabrício Carpinejar, um filósofo, entrevistador, né, comunicador e muito mais. E a primeira vez que a gente tem um contato com um livro dele, eu já queria ler há bastante tempo, principalmente o livro recente dele, que é Depois dos 40 anos, porque me identifico com isso, com essa faixa etária que eu tô ali, ó, 42. E consegui ler esse livrinho aqui online, li, né, no meu iPad aqui, tá aqui para vocês, e foi o seguinte: livro curto, livro que te abraça, que já traz um quentinho na sua comunicação, tá? Um livro muito pessoal, em que ele vai falando de experiências particulares, né, de uma forma muito íntima, vai relembrando coisas do seu passado, vai falando da infância, vai falando da juventude, vai falando da adolescência, vai falando de tempos, né, depois, né, em que a mãe já está mais velha, em que ele já está em a sua família, os seus filhos e etc. E ele vai contando como é que foi a evolução dessa relação com a mãe em diversos momentos. Então, os momentos em que ela acolheu, em que ela ouviu, em que ela entendeu as argumentações dele e muitas vezes devia perceber que estavam erradas, que estavam muito impetuosas, mas que ela ouvia e conversava, né? Deixava ele ter os seus, entre aspas, ataques, né, de energia quando se é adolescente, mas que tinha um momento da mesa de se ouvir, que tinha a interação, que tinha a reunião com os primos, que tinha o papo, né? E você vê ali na presença ali da mãe dele, foi uma mãe muito especial, muito presente, principalmente mentalmente, né? Nas ideias, nas reflexões, né? Nos ensinamentos de coisas que teve. Então, ao longo que ele vai contando coisas íntimas da lembrança dele, da história dele, ele vai falando de como era essa tratativa com a mãe e de como era agora. Num período mais assim adiantado, ele fala que está trabalhando, não tem tempo, e eu senti um pouco de resquício de como se a pessoa tivesse arrependida de não ter entendido tanto em vida a importância desses momentos quanto poderia ter compreendido, no sentido de que os pais nos gestam, né, fazem a nossa gestação. E nós somos um dos únicos bebês, né, recém-nascidos, que nascemos completamente, né, volúveis e dependentes, né? Você vê vários cabritos, bezerros saem, né, e já estão andando, né? Já saem andando e cambalejando, mas andando, e outros que já têm suas faculdades bem elevadas. E o ser humano, ele curiosamente, né, se a mãe parir ali do ato mais primitivo possível e deixar, o bebê morre. O bebê nem consegue andar, ele só vai chorar, chorar, chorar. Ele está à mercê, né? Então, esse período da gestação, que é né, o ato de parir, ela se estende por um período de 2 anos, porque a mãe, ou a figura materna, né, ela tem que continuar gestando esse bebê, porque ele saiu de dentro, mas ele ainda está completamente frágil, completamente volúvel, né, em perigo por qualquer coisa, é um perigo. Não sabe andar, não sabe comer, não sabe sugar direito, né? Muitas crianças aí com dificuldade de comer, de se alimentar, né? Porque não sabe ter, né, ter a pega. Então, tudo tem que ser ensinado com detalhe, com carinho, com repetição, né, com amor, com espera, com paciência. E ele fala que nós temos que gestar nossos pais quando eles já estão mais velhos,
quando eles estão precisando de esse tipo de assistência, porque eles muitas vezes perdem suas faculdades de andar, de raciocinar, de estarem sozinhos e serem sozinhos, né? Eles precisam de um apoio para as faculdades, né, tranquilas, né, andar, comer e etc., porque eles se tornam frágeis, voltam a se tornar frágeis. Então, que a gestação dos filhos para os pais, numa idade avançada dos pais, é necessária. O Carpinejar, ele tem uma fala muito cuidadosa, muito poética, e você sente no diversos, porque eu nunca tinha lido, mas eu já tinha visto diversas palestras, entrevistas, podcasts, né? Entrevistas, ele entrevistando, e você sente que quando ele está falando, ele tem um cuidado de usar as palavras calculadas para o que ele quer. E você sente que mesmo que no falar dele, é um falar que ao pensar, é uma fala mais devagar, mais analisada, que vai tendo pontuações em que você sente que ali o que está saindo está sendo reprocessado diversas vezes e reanalisado no ato da fala ao sair. Essa é a fala do Carpinejar. Já é pausada pelo tanto pensar. E aqui, na escrita, você vê isso também. Você vê um carinho, até na utilização das palavras em referência à mãe, os pais. A mãe é uma figura muito mais forte, muito mais presente que o pai aqui na narrativa, né? Mas é um convite para que você faça também essa viagem às suas memórias, à sua infância, à sua adolescência e, se você for sortudo, e se você ainda tiver tempo com seus pais vivos, ativos, ressignificar algumas coisas e dá-los mais atenção, carinho e tempo de qualidade, fazendo essa gestação de uma forma presente e ativa. Eles, né, têm suas necessidades, voltam a ter necessidades que são iguais ou muito parecidas com a criança, bebê, né? E o que mais querem é atenção, é um ouvido atento, uma fala carinhosa, um carinho emocional e um coração quente, e um abraço forte. E às vezes a gente se pega em momentos em que a gente fala, não tenho tempo, tá corrido, tô para lá e tô para cá, tenho que fazer meu corre, tenho que ganhar o meu dinheiro, meu filho isso, minha mulher isso, meu marido isso, meu não sei o quê. Ai! E a gente começa a deixar os nossos pais por último dessa lista. E às vezes nem chegamos ao último da lista. Igual fazemos muitas vezes nossas listas diárias, as afazeres, do to-do list da nossa agenda, e muitas vezes nem chegamos ao final. E a gente pega aquele do final e bota para o próximo dia. E fala, não, mas amanhã eu faço isso. Aí você vê que aquela coisa que está ali no final, ela fica sempre no final. E ela sempre é arrastada para outros dias, e que passa outras semanas, ela continua lá. Você sente que ela é importante, você está listando ela, continuando a listar ela todos os dias, mas a semana não fiz, está lá ela ainda. Mas vamos deixar para a semana que vem, está lá ainda, né? E aí se torna assim, né? Pontos de afazeres de arrasta. Mas até um dia que você não vai poder mais arrastar e vai viver de saudade. Então é importante fazer com que os momentos atuais, presentes, não sejam futuros momentos de arrependimento. A vida é rápida, a vida urge, a coisa mais certa desde a nossa desde o nosso nascimento é que vamos morrer, não sabemos quando, mas é a coisa mais certa que você tem. Você não tem certo se você vai casar, se você vai ter filho, se você vai ter sucesso, né? Se você vai ter saúde, se você vai conseguir fazer algo de diferente nessa vida que impacte outras vidas. Você não tem certeza de nada.
A única que você tem certeza absoluta, sem ninguém poder modificar, é que um dia você vai. E isso sabemos dos nossos pais, né? Que um dia eles vão. E não sabemos várias outras coisas. Mas é um convite para você repensar o tempo de qualidade que você tem com seus pais hoje em dia, e um convite para essa viagem de reflexão que ele está fazendo com ele mesmo, mas que você, em diversos momentos do livro, você vai ser chamado: como é que foi minha infância? Como é que foram meus pais na minha adolescência? Como é que foi essa tratativa? O que eles precisam agora? O quanto que eu estou me dando e me dispondo ao tempo de qualidade com eles. Muitas vezes a gente vai encontrar nos nossos pais para resolver questões. Ajudar aqui, ajudar ali, fazer algo tecnológico, de repente eles não têm tanta proficiência, ajudar com burocracia, e quando você vê, você passou o dia com eles. Mas no computador, na planilha, ligando, reclamando, ajudando nos pagamentos e etc. E o dia passou e você fala: tá, até a próxima vez. Então você vai chegar com uma lista de fazeres, de coisas que eles precisam, ou solicitam ajuda, ou não tem a quem, né, os ajudar, e você fica na lista deles. Além da sua, você fica na lista deles. Mas aí não há um tempo de qualidade entre vocês. E a gente tem que entender o que é qualidade. Para cada pessoa é diferente. Tem gente que gosta de conversar, tem gente que gosta de segurar a mão, tem gente que gosta de discutir questões, né, de outras ordens políticas, econômicas, filosóficas, etc. Tem gente que gosta de fazer um passeio, tem gente que gosta de deitar na praia. O que é para vocês, você, pai e mãe, um tempo de qualidade? São três cabeças, são três gostos, são três rotinas, são duas gerações possivelmente, né? Mas o que define um tempo de qualidade para vocês? Para cada conjunto desses é diferente, então vale pensar o que é. E aí chama para um passeio, chama para um café, chama pro tempo de qualidade de vocês, né? Então é um questionamento para se pensar. Como é que tá sua vida com seus pais hoje em dia? Dá para mudar? Dá para melhorar? Dá para trazer qualidade naquela troca? Porque nós, como os filhos, nós vamos viver depois de saudades. Então, que façamos boas memórias para quando formos viver de saudades. Leia Carpinejar quando precisar de um abraço quente no seu coração. Boa leitura!